Nesse vídeo você vai entender sobre as distribuições nos pavilhões dentro de cada unidade prisional. Um tema bem interessante aqui no canal. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui no YouTube falando sobre o sistema prisional. Hoje eu quero tratar com você a respeito de como é feito a divisão, porque tem vários pavilhões, dependendo do CDP, dependendo da penitenciária, e eu quero passar para você aqui um pouco do panorama. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar esse vídeo aqui só falando da divisão que acontece em CDP, Centro de Detenção Provisório. E eu explico o motivo. Dentro do canal nós vamos lançar aqui uma playlist falando só sobre penitenciária. Dentro dessa playlist de penitenciária eu vou destrinchar tudo, porque há algumas diferenças pontuais entre o CDP e a penitenciária. E em breve também nós teremos dentro do canal playlist falando sobre o semi-aberto. Então esses três sistemas a gente vai deixar bem separado dentro das playlists, até para que você possa ter a organização e compreender cada uma delas de forma separada. Então vamos lá entender um pouco sobre a dinâmica. Normalmente quando você vai para um CDP, o padrão dentro do estado de São Paulo é que seja dividido em 8 pavilhões. Antes era um pouco diferente, antes os pátios eram maiores, existia um espaço físico maior, mas por conta até mesmo das rebeliões, por conta de muita coisa que aconteceu lá na época de 2000, 2006, aquelas rebeliões, aquelas mega rebeliões que foram tendo no estado de São Paulo, o que o estado foi fazendo? Foi transformando as cadeias cada vez mais compactas, as cadeias foram diminuindo, né? Então toda revolução traz consequências. Antigamente, de fato, o espaço físico era melhor. Então você pode perceber que dentro dessas unidades sempre há uma espécie de muro que divide ali os presos. Como você está vendo agora nas imagens, perceba que há sempre essas divisões desses muros que fazem as separações desses pavilhões. O pavilhão é um nome muito utilizado, mas também é conhecido como raio, ou seja, pode ser pavilhão ou você pode ouvir o raio. Ah, raio 1, raio 2, raio 3, raio 5, né? Pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3, pavilhão 4. Então pode ser usado como raio ou pode ser usado também como pavilhão. Um dado muito importante a ser dito aqui é que, dependendo da visão de um diretor de unidade prisional, ele pode ter ali uma forma diferente de mudar essa forma, essa dinâmica. Eu vou passar para você aqui um panorama em linhas gerais, tá? Isso depende também, logicamente, de cada unidade. Mas em linhas gerais, como ocorre? Ocorre que o diretor, ele tenta fazer essa distribuição até para que ele possa ter um pouco mais de domínio sobre a forma de conduzir, isso até para o policial penal também tem um pouco mais de facilidade, lógico que depende de caso para caso, mas isso ajuda na hora de ele conseguir conduzir o próprio diretor também e o seu grupo de funcionários, conduzir a unidade prisional de forma mais fácil e efetiva. Normalmente o pavilhão 1 é um pavilhão que não é um pavilhão, digamos assim, dominado por uma organização criminosa. O pavilhão 1, em via de regra, é um pavilhão que normalmente o diretor da unidade prisional, ele vai deixar como se fosse o pavilhão dele. Olha que loucura isso aqui, gente. Isso aqui, para quem conhece o universo prisional, sabe do que eu tô falando. Então é um pavilhão onde muitas vezes pode ficar um preso mais problemático, ou pode ser um seguro, ou pode ser um pavilhão de trabalho. Não que todo pavilhão 1 seja um pavilhão daqueles presos mal vistos dentro do sistema prisional, lembrando que eu estou falando aqui de CDP, por isso que eu estou falando que tem diferença. Se é numa penitenciária já não tem essa visão, mas isso a gente fala em outro vídeo. Mas dentro do CDP pode acontecer que o pavilhão 1 não ter uma ligação direta, o domínio direto da organização criminosa. Então, o próprio diretor faz um filtro e mantém dentro desse pavilhão os presos realmente em situações mais delicadas. Quando a gente começa a caminhar e vai para o pavilhão 2, via de regra, o pavilhão da frente, esses pavilhões da frente, esses raios da frente, normalmente são mais focados para réus primários. Então o que o diretor da unidade ele faz? Ele pega ali, porque a quantidade de réu primário é grande, toda hora tá chegando preso novo no sistema prisional. Então o que acontece? Ele vai lá e coloca no raio 2 primário. Ele tenta montar ali um pavilhão um pouco mais tranquilo, com mais réu primário. Ele vai tentando ali fazer alguma moldagem dentro do pavilhão 2. Conforme vai caminhando, o pavilhão 3 também, via de regra, pode ter ali réus
primários e até o pavilhão 4. Então é como se a gente tivesse o pavilhão 2, 3 e 4, em via de regra, como os pavilhões de réus primários. Pode acontecer que a partir do pavilhão 5, pavilhão 6 e pavilhão 7 já comece a ter presos reincidentes. O preso que já cometeu outros crimes, então ele já não está na cadeia pela primeira vez, ele já está pela segunda, pela terceira vez, que é conhecido como preso reincidente. Na época que eu passei também no CDP, era dessa forma que funcionava. A distribuição era basicamente essa que eu estou apresentando aqui para você. Por isso que eu estou dizendo que pode ter algumas mutações, pode ter algumas mudanças, mas a regra é basicamente essa. No pavilhão 5 vai ter alguns presos primários e também vai ter alguns presos reincidentes. Pode estar tendo ali uma mescla e essa mesma mescla pode ser aplicada também no pavilhão 6. No pavilhão 6 pode ter essa mesclagem do réu primário com o réu reincidente. Já nos pavilhões do fundo, pavilhão 7 ou raio 7, já fica os reincidentes, a grande maioria, como se fosse 90% dos presos do fundão são presos que já tem mais experiência de cadeia, né? São aqueles lugares que inclusive até narro essa minha chegada no pavilhão 7, aqui no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Tem um capítulo aqui do livro que eu falo justamente como foi essa minha chegada no pavilhão 7, no CDP de Jundiaí. Se você quiser saber a minha história, link aqui embaixo na descrição. E o que ocorria na minha época? Que agora deu uma certa mudada. No pavilhão 7 e pavilhão 8, então eram os pavilhões normalmente de presos reincidentes, né? Os presos que tinham mais visão de cadeia. Só que também teve uma alteração depois. O que aconteceu? Ficou só o pavilhão 7 e quando foi para o pavilhão 8, virou como uma espécie de pavilhão de triagem, pavilhão de condenado. Então vamos entender aqui a dinâmica. O CDP é um centro de detenção provisório. O preso ele fica ali de forma provisória até aguardar a sua sentença. Ele pode ser absolvido ou ele pode ser condenado. Foi condenado, o que o diretor fazia? Tirava, vamos supor, o preso do raio 3, raio 5, do pavilhão 7, raio, enfim, da forma que você quiser chamar, tirava esse preso, porque ele já estava condenado, e mandava esse preso lá para o pavilhão 8. E no pavilhão 8 ele aguardava o bonde, que aí vai fazer a ligação para a gente iniciar a nossa temporada falando sobre penitenciária. Ele aguardava nesse pavilhão até que chegasse uma vaga e aí sim descia, que a gente chamava, né? Desce para o sistema, desce para uma penitenciária. E aconteceu um fato muito interessante comigo, eu vou contar para você um pouquinho de uma história que ocorreu, né, comigo. Foi na época de 2013, salvo engano. Eu conto isso na minha saga Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. O que aconteceu? Tava tendo uma mutação, uma alteração dentro daquele CDP. Na época que eu cheguei, os policiais penais, eles abriam a cela que a gente chamava na micha, né? Então ele ia lá e michava cela por cela, pro banho de sol, né? Então banho de sol de manhã e de tarde, ele entrava no pavilhão e michava. O que aconteceu? O Estado foi mudando esse sistema e foi implementando um sistema mais automatizado. Então o policial penal não precisava mais entrar dentro do raio, dentro do pavilhão, para soltar o preso, e isso começou a ficar de forma automática. Só que essas alterações, o que aconteceu? Foi um inferno, cara. Sinceramente, foi um puta do inferno. Eu tava na época no pavilhão 7, se eu não me engano, estava lá no pavilhão 7, e aí a gente foi chamado para mudar, né? O diretor teve que catar, vamos supor, esvaziar um pavilhão para implementar esse sistema, ou seja, adaptar todo o sistema de automação naquele pavilhão. Isso durou em média uma semana. E eu tava no pavilhão do fundo e fui pro pavilhão da frente, fui pro pavilhão 2. E dentro desse pavilhão 2, por eu fazer parte também ali da disciplina, tava ajudando a conduzir ideias, eu tava mais envolvido ali com a rapaziada nessa parte de condução, tinha vindo um salve do setor falando pra gente resolver uns problemas que tava tendo no pavilhão da frente, ou seja, era muito moleque primário, tava tendo muito problema, muito moleque sem visão, muita treta que acontecia no pavilhão 2 chegava até o pavilhão 7, porque existe uma comunicação entre os pavilhões por conta, né, logicamente, do domínio daquela disciplina do PCC nas unidades prisionais. E aí a nossa missão, não somente eu tinha mais uns parceiros também, a nossa missão era conduzir e passar uma visão do fundo, né, daqueles presos mais experientes, para que aquele pavilhão da frente tivesse um pouco mais de harmonia, e foi isso que aconteceu. Chegamos lá, a molecada a milhão, um monte de problema, todo tipo de problema que você pode imaginar, de agressão, de condução mal feita,
o resumo que a gente chamava, né, que é conduzir uma ideia e trazer um resumo, uma solução. Nossa, eu tava realmente de perna pro ar. Chegava lá os relatórios, a gente analisava os relatórios. Foi uma semana muito agitada na minha vida, e é uma das partes que eu conto no meu livro, que foi bem intenso esse momento. Mas resumindo a história, eu comecei a ver o contraste, mano, o contraste do proceder. O proceder de tirar a cadeia com os caras mais malandros, os caras com mais visão, os malandros mais velhos, e tirar a cadeia com os caras mais novos, muito a milhão, essa nova molecada mais emocionada. Cara, assim, é um contraste absurdo, porque a gente chamava isso de ritmo, né? Mudava muito o ritmo da cadeia, justamente pela visão, né, mano? Quando você tá com um cara mais velho, ele sabe que a cadeia ela é um pouco mais silenciosa, tem que ter proceder. É uma outra postura, é uma postura totalmente diferente da molecada dessa nova geração. E foi, assim, uma semana muito intensa. Depois eu lembro que eu tive até uma treta no meu barraco. Nossa, foi um inferno, foi uma semana muito complicada. Então, basicamente, a dinâmica desses pavilhões, as distribuições, as organizações e a forma e o perfil de cada pavilhão é mais ou menos dessa forma que eu expliquei para você, feito sempre aquela ressalva que pode ter algumas alterações dependendo da unidade prisional, tá bom? Não tô dizendo que isso se aplica em todas as cadeias, mas essa é a regra geral. Sabia que era assim que funcionava o sistema? Imaginava que era dessa forma que era distribuído os pavilhões? Queria saber de você. Deixa aqui embaixo nos comentários, e se você puder me dar a honra, se inscreva no nosso canal, porque de cada 10 pessoas que assistem o vídeo, 8 não são inscritas no canal. Pô, beira um absurdo, né, cara? Se você se inscrever aqui já vai dar maior força. E também me siga nas minhas redes sociais, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu! Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena